Bom, pessoal, então a gente começa a nossa segunda palestra de hoje. A palestra que encerra esse ciclo de palestras, desse seminário online, Tempo de Agir, um seminário voltado para empreendedorismo, empreendendo em tempos de crise, foi o mote, o tema que nos moveu a desenvolver esse trabalho e fechamos com chave de ouro. Hoje temos nesse momento agora, o privilégio, a oportunidade de ouvir Cláudio Escavassa, Dr. Cláudio Escavassa. Eu chamo de Cláudio direto porque é um grande amigo e que o trabalho me trouxe a oportunidade de conhecê-lo. Tive o privilégio de trabalhar com ele alguns ciclos dos programas de qualidade MPE Brasil. no MPE Brasil, né? Fui aluno dele, inclusive, num desses ciclos e parceiro depois, quando a gente partiu para um trabalho nacional lá, avaliando empresas em nível nacional. Bom, o Dr. Cláudio, ele é doutor em educação pela Universidade Internacional Ibero-Americana de Porto Rico. Ele é mestre em consultoria empresarial pela Universidade de León, na Espanha. Empresário do ramo de consultoria, que atua há 24 anos. A sua empresa é a CIS Consultoria e Soluções Empresariais. Ele é professor universitário, como ele acabou de dizer, há 20 anos, né, atuando como professor, hoje na São Lucas e na Uniron, no Centro Universitário São Lucas e na Uniron. É consultor e instrutor do Sebrae Rondônia há 13 anos. Ele é avaliador dos programas Melhores em Gestão da Fundação Nacional de Qualidade já há 12 anos. E um personal e profissional coaching há 8 anos pela Sociedade Brasileira de Coaching, auditor, líder da qualidade do ISO 9001. Aliás, assim que eu o conheci, eu já tive essa referência. Ele é uma referência no estado em ISO 9001. Há 8 anos é atualizado para a versão 2015, com o título de especialização pela Unine Porto Rico. É especialista em sistema de avaliação da conformidade de empresas, serviços e obras da construção civil, o SIAC, na versão 2018, e atua principalmente nas áreas de gestão da qualidade e produtividade, gestão de processos, gestão de marketing, gestão de vendas e empreendedorismo. Bom, esse é um rápido apanhado aqui das qualidades, das qualificações, porque se a gente fosse falar as áreas e tudo que esse homem já fez, a gente passaria o tempo todo da palestra, né, falando das suas qualificações. Então, primeiro, agradeço de pronto a sua disposição em nos atender. Assim que eu entrei em contato contigo, você já se colocou à disposição e agradeço mais uma vez. E somos todos seus alunos. Espero que você se sinta à vontade aqui e possa trazer para nós, então, um pouco do muito que você tem acumulado aí na sua experiência com micro e pequenas empresas, que é o foco desse evento, né? E aí fica à vontade, Cláudio, depois daqui uns 40 minutos, mais ou menos, eu volto para coordenar, e quem sabe, algumas intervenções e participação do pessoal. Fica à vontade. Perfeito. Muito obrigado. Queria inicialmente agradecer o convite do meu amigo Elcio Passos. É uma honra estar aqui e gostaria de dizer que falar depois do Rangel é um motivo de deixar aqui o meu protesto, né? Não tem que... É um crime inafiançável aí para os alunos do direito. Depois do Rangel é complicado. Então, deixar aqui meu protesto com relação a isso, tá bom, Nelson? E pedindo, então, data vênia aí aos meus colegas para poder iniciar minha apresentação, né? Vou colocar aqui o compartilhamento de tela. Só um momento. Muito bem. Vamos lá, aqui. Ok. Vamos compartilhar. Qualquer problema aí que não estiver aparecendo, vocês avisem, tá, pessoal?
por favor. Apareceu, só não está no modo de exibição. Tá, ok. Aí. Ok. Então, o tema que eu escolhi é a qualidade no atendimento como diferencial competitivo. Muitas pessoas vão perguntar por que que eu escolhi, né? O que me inspirou a falar sobre esse assunto. Eu gostaria, então, de dividir essa palestra aqui em alguns tópicos, né? Por exemplo, o que é qualidade, depois eu vou falar sobre o que leva, né? Quais são as causas e não as consequências do mau atendimento, porque o mau atendimento é uma consequência, mas a gente precisa entender as causas, por que que existe mau atendimento em algumas empresas. Depois eu vou trazer algumas reflexões, né, para que a gente possa analisar um pouquinho, e depois fecho aí com alguma coisa na conclusão. Então, inicialmente, né, como introdução, eu queria compartilhar com vocês o que me inspirou a falar sobre esse assunto. É um assunto palpitante, é um assunto interessante. A gente sabe que é um assunto que é muito falado sobre atendimento, qualidade no atendimento, né? Mas quanto mais se fala no assunto, mais dificuldades nós temos, né? Então, um dos motivos que me inspirou é esse livro que eu tenho aí há 20 anos, né? Brasil, 500 anos de mau atendimento. Então, esse livro do Alberto Centurião, né? Que por um acaso está aqui do meu lado, ele foi escrito, então, no ano 2000, e ele começou a falar sobre, desde quando nós fomos aí, entre aspas, descobertos, né? Então, ele fala que os navegantes lusitanos, quando desembarcaram aqui em praias brasileiras, ao invés de encantar os seus clientes, já que tinham ali pela frente um mercado totalmente inexplorado, né? Eles acabaram transformando esses clientes em escravos, né? E eu poderia dizer para vocês que esse livro poderia ser atualizado a cada ano. Poderíamos ter 501, 502, e hoje nós teríamos 520 anos de mau atendimento e podemos dizer que nada tem mudado nesses últimos anos, apesar de se falar muito no assunto. E eu diria também a vocês que não é uma propriedade nossa, né? Eu tenho andado em alguns outros países aí, com raríssimas exceções, a gente tem encontrado mau atendimento em todos os lugares por onde a gente anda. Então, é uma preocupação. O que será que tem acontecido? Qual é a razão disso, né? E, evidentemente, nos chama atenção, né, essa cena aí que ficou marcada aí no Brasil todo, né, ficou na mente de todos nós. E isso é um exemplo, né, embora exagerado, mas é um exemplo do que o mau atendimento pode levar, né? Então, apesar de serem pessoas terceirizadas, apesar de não terem vínculo empregatício com a empresa, mas a imagem da empresa está arranhada, vários protestos aí no Brasil, pessoas depredando lojas, né, enfim, outros incentivando o não consumo. Então, vários problemas surgiram em função disso e podemos dizer que é uma consequência do mau atendimento, né? Aquele cidadão era um cliente e, independente do que tenha feito, né, gerou graves prejuízos para a loja para a qual eles prestavam serviços, inclusive para uma pessoa que era realmente funcionária da loja e demonstrou total despreparo diante daquela situação. Então, esse livro dos 500 anos e hoje 520 anos de mau atendimento e essa situação bem atual aí que nós temos, né, que nos leva a refletir. Primeiramente, eu gostaria de projetar a vocês essa imagem, né, onde diz assim: o cliente ou a cliente é o rei ou a rainha. Aqui a gente não está dizendo que o cliente sempre tem razão. Eu até discordo um pouco dessa expressão, né, porque sempre fala assim: o cliente sempre tem razão. E eu acho que o cliente pode ter razão com relação ao problema, mas ele não terá razão com relação à solução. Então, não podemos desconsiderar o problema que o cliente tem, não podemos desconsiderar ou desvalorizar o problema,
mas às vezes a solução que ele quer não é a solução adequada, mas nem por isso a gente vai deixar de dar atenção ao problema que o cliente tem. E é por isso que eu coloco essa imagem de que o cliente é o rei ou é a rainha. E eu explico por quê, né? Aqui nós temos o que o Sam Walton disse. Sam Walton é o fundador do Walmart, né? Ele disse que o cliente é o chefe, né? Ele é o nosso chefe, ele tem o poder. E que poder ele tem? O poder de demitir todos, né? De todas as pessoas da empresa, desde o presidente até a pessoa mais humilde, simplesmente gastando o seu dinheiro em outro local. Então, se ele deixar de ser nosso cliente, ele fecha o nosso negócio. Então, por isso, dizemos que o cliente ele tem poder, o cliente é o rei, o cliente é a rainha, e por isso ele merece ser bem tratado, merece ser bem tratado, porque, caso contrário, ele busca a solução em outro local, e aí nós vamos acabar perdendo esse cliente. Uma outra coisa interessante que eu gostaria de mostrar é essa pesquisa, né, que se atribui à Xerox. Eu não posso garantir que realmente tenha sido, mas isso aqui tem sido usado em muitos livros, aí, muita literatura, os motivos pelos quais nós perdemos clientes, né? Então, eu separei aqui em dois grupos. O primeiro grupo, de 9%, eu coloco como não tendo controle, e o segundo grupo, de 91%, eu digo que é de total controle das empresas, dos empresários, dos empreendedores, enfim, né? Então, 1% morre, 3% muda, 5% a gente nem sabe os motivos, e esses 9% aí eu não tenho controle, né? Eu não exerço nenhum controle sobre isso, porque são fatores alheios à minha vontade e ao meu consciência. Eu posso impedir, má qualidade de produto também eu posso resolver, né? E principalmente os 68% de pessoas que se dizem satisfeitas com a atitude das pessoas que trabalham na empresa ou dos que prestam serviço para a empresa. Ou seja, 68% do motivo pelo qual nós perdemos clientes é o mau atendimento. Então, sabendo disso, né, nós queremos evitar que isso aconteça. E o que eu vou conversar com vocês um pouco hoje é o que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça. Porque nós queremos, né, nós também somos clientes e nós somos, naquele momento, né, queremos ser tratados do mesmo jeito que, vamos dizer assim, né, nós gostaríamos de ser tratados, ou vamos tratar o outro do mesmo jeito como nós gostaríamos de ser tratados. Então, isso estabelece aí para nós um parâmetro, né, de que a questão do atendimento, quando nós somos mal atendidos, então a gente reclama, a gente faz o que é possível ali dentro do que está disponível, né? Se às vezes tem uma ouvidoria, às vezes tem uma caixa de sugestões, a gente busca, né? Quer falar com o gerente, enfim, a gente vai atrás de soluções. Nós temos sites aí de reclamações, e se a gente entrar lá no Reclame Aqui, você vai ver a quantidade de empresas que reclamam, e lá tem também o percentual de empresas que acabam solucionando, outras que não solucionam. Enfim, nós temos várias situações com relação ao mau atendimento, e uma coisa interessante é que nós relevamos a má qualidade do produto, porque a má qualidade do produto, se eu tenho um produto com defeito, eu substituo por outro produto, eu troco por outro produto. Se eu comprei pela internet, eu tenho como, né, fazer a logística reversa, eu devolvo, a empresa me substitui, me manda outro. Ou se eu comprei lá do Wish, por exemplo, lá da China, o cara diz, joga fora e nós vamos te reembolsar, enfim. A má qualidade do produto eu até relevo, agora eu não relevo a má qualidade no atendimento. A gente não suporta isso, a gente não suporta ser mal atendido, porque as pessoas que estão nos atendendo, a gente entende que tem a obrigação de nos atender bem, ou pelo menos eles não deveriam estar ali naquela função que elas executam. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho com vocês, porque conforme disse o Jack Welch, né, na época que ele era executivo da General Electric, nós não podemos continuar fazendo o trabalho de hoje com os métodos de ontem, se pretendemos estar no mercado de amanhã.
Então, o que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro. Então, nós precisamos melhorar os processos, nós precisamos melhorar os processos internos, mas a melhoria dos processos internos, fatalmente, eles vão passar pela melhoria da qualidade do atendimento. E é incrível que, às vezes, quando nós somos bem atendidos, eu, pelo menos, já passei por essa situação, quando eu sou muito bem atendido, eu acabo ficando envergonhado, porque a gente não está acostumado com isso, né? A gente não está acostumado com ser bem atendido, a gente está acostumado com aquela coisa meio que normal, meio que mecânica, né? E, de repente, você recebe um atendimento acima da média, né? O que, às vezes, nos causa um encantamento, a gente fica envergonhado. Eu confesso a vocês que, uma certa ocasião, quando eu estava em Salvador, eu entrei numa loja simplesmente para olhar alguma coisa, não tinha intenção de comprar, mas a forma como eu fui atendido me deixou tão envergonhado que eu fiquei pensando comigo, como eu vou sair daqui sem comprar, né? Por causa do atendimento que eu recebi. Então, o fator do atendimento, ele impacta diretamente, né, na compra, na recompra, na indicação, na recomendação, enfim, todas as coisas que vai fazer com que o cliente retorne à loja, com que o cliente indique, recomende. Por exemplo, se você vai fazer um certo serviço, você pergunta para alguém, a gente sabe que 87% das escolhas de serviço é por indicação. Então, você pergunta para alguém, essa pessoa diz assim, olha, vá na loja tal, procure o vendedor tal, ou a vendedora tal, porque ele é muito cortês, é muito educado, vai te atender muito bem. Então, a gente já chega ali com aquela imagem formada, né? Buscando aquela pessoa. Por outro lado, se nós recebemos uma indicação negativa, olha, cuidado com a pessoa assim, 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 na loja tal, você já chega meio, né? Com os pés atrás, como se diz popularmente. Você já chega meio que assustado, porque se vier aquela pessoa, você já sabe que não vai dar bons resultados. Então, nós queremos realmente fazer com que esses processos de atendimento melhorem. Nós não queremos continuar com os métodos anteriores, métodos tradicionais, né? Porque nós estamos num novo mercado, nós estamos como se diz aí popularmente, estamos vivendo um novo mundo, né? Um novo mundo de comércio, um novo mundo de a revolução industrial, 4.0, enfim, todo esse palavreado que se usa aí para mostrar o consumidor antenado, o consumidor que hoje tem informações, o consumidor que hoje, quando chega no médico, ele já sabe até o que ele tem, né? Vou citar um exemplo para vocês, eu estou fazendo aí o controle do exame da próstata, né? Fazendo o controle da próstata, e eu chego no médico, eu já estou com o PSA, já estou com o ultrassom, né? Já estou com todos os exames prontos, né? E simplesmente eu vou falar para o médico, olha, eu gostaria que o senhor fizesse o exame de toque retal, porque eu não consigo fazer, né? Então, assim, veja a quantidade de informações que a gente tem, e a gente já tem muita coisa, né? As informações estão disponíveis e a gente quer sim ser bem atendido, ser bem recebido, porque isso vai permitir que a gente esteja no mercado futuro. Só que tem isso, né? Quando a gente fala em mudanças, né? Quem quer mudanças, todo mundo levanta a mão. Você chega hoje numa empresa e as pessoas falam, eu gostaria que as coisas mudassem. Só que quando você fala quem quer mudar, né, ou quem precisa mudar, aí todo mundo torce o nariz, né? Geralmente você pensa no outro, né? Fulano precisa mudar, o Beltrano precisa mudar, mas eu mesmo não preciso mudar, estou bem. Então, enquanto a gente tiver essa atitude, né, nós temos que, como diz Martin Luther King, né? Ser a mudança que o mundo quer, né? Então, fazer a nossa parte para que as coisas realmente aconteçam, para que o mundo realmente seja diferente. Quando um cliente nos procura ou nos contata por qualquer meio, WhatsApp, Instagram, Facebook, qualquer meio, né? Ou mesmo pessoalmente. Eu brinco dizendo assim, olha, a gente deveria orar de joelhos, acender uma vela, fazer uma novena, agradecer pelo fato de termos sido escolhidos
por aquela pessoa. Por quê? Porque nós temos muitas opções, nós temos muitas alternativas. Podemos dizer, basicamente, que os nossos produtos viraram commodities, né? Nossos produtos viraram commodities. Hoje você pode comprar com facilidade qualquer item, qualquer produto, mesmo que não tenha aqui na cidade, você compra pela internet. Se tiver um pouco de paciência, você pode até comprar de outro país. Então, se a empresa recebe um cliente, ou se um cliente procurou contato com aquela loja, com aquela empresa, nós deveremos agradecer, porque, como disse o Sam Walton, se nós não temos clientes, não existe negócio, né? Então, a gente quer realmente fazer de tudo, né? Isso aqui é uma brincadeira que eu faço, mas é para mostrar assim, como que a gente deveria reagir quando um cliente nos procura ou nos contata, porque realmente ele está querendo fazer negócio conosco e é através desse retorno que ele nos dá com a sua compra, né? Uma relação de troca, o capitalismo é uma relação de troca. Eu troco meu produto pelo dinheiro, né? E com esse dinheiro eu vou fazer outras coisas. Então, eu preciso disso, eu preciso desse capital para poder me manter no meu negócio, né? E para que isso aconteça, eu preciso prestar um bom atendimento, e conforme mostrado, 68% dos clientes perdidos é em função do mau atendimento. Agora, eu preciso saber o que representa, o que significa qualidade, e aí a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Nós precisamos entender essa questão da qualidade, porque muita gente fala assim, tem visões diferentes, depende de como você olha, em que contexto você coloca, e eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês com relação à qualidade, né? Então, por exemplo, o Juran, né, que é um dos gurus da qualidade, ele fala que qualidade é adequação ao uso. O que seria adequação ao uso? Vou citar um exemplo para você dessa caneta, né? Qual é a função dela, evidentemente? Para que ela serve? O que ela se propõe? Né? Para que ela foi feita? Então, ela foi feita para escrita. Então, se ela estiver executando essa função, enquanto tiver tinta, evidentemente, né, ela está adequada ao uso. Se ela está adequada ao uso, ela está executando a função que ela se propôs, eu diria que ela tem qualidade. Ela deixa de ter a qualidade se ela não executa a função que ela se propõe, né? Mesma coisa seria, por exemplo, com esse produto aqui para nós passarmos, né? Para tirarmos aí o mata-borrão, sei lá como é que se chama isso, né? Então, ele tem uma função específica, né? Então, se ele executar essa função de cobrir a letra lá e tal, ele está dentro do uso que ele se propôs. E assim por diante. Eu poderia citar para vocês vários exemplos. A borracha, ela tem uma função específica que é apagar. Se ela estiver fazendo isso, então ela está adequada ao uso. A Motorola chama a qualidade de fazer certo da primeira vez. Então, quanto menos índice de retrabalho eu tiver, maior será a qualidade. Então, se criou lá aquele negócio do Six Sigma, né? O 6 Sigma, que é o número de erros por milhão de unidades produzidas. Então, eles medem, por exemplo, a qualidade dos produtos através do índice de erros, do índice de retrabalho, assim por diante. Então, qualidade significa fazer certo da primeira vez. Uma outra expressão é fazer certo quando não tem ninguém observando. Então, não preciso ficar sendo monitorado, né? Não preciso que as pessoas fiquem me observando e checando, né? Antigamente, nós tínhamos lá a área específica de qualidade, né? Que verificava a qualidade dos produtos e tal. Hoje, a gente entende que cada um tem a sua obrigação de entregar para o outro com qualidade, né? Porque é um processo, né? Então, quando entra, né, como diz o inglês, né, garbage in, garbage out, né? Entra lixo, sai lixo. Então, o processo ele é complexo. Se eu recebo alguma coisa com problemas, isso acontece em todos os níveis, mesmo em termos de serviço, né? Se eu recebo um pedido incompleto, eu vou processar de forma errada, eu vou faturar de forma errada, eu vou emitir a duplicata ou a nota promissória de forma errada, enfim, todo o processo vai estar errado simplesmente porque começou errado. Então, fazer certo quando não tem ninguém observando é uma característica que diferencia a qualidade. Mas eu gosto mais
dessa última, que é atendimento às necessidades, expectativas e percepções dos clientes. Aqui nós temos 3 palavras muito interessantes, né? Necessidade é aquilo que a pessoa precisa, aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa. Então, isso aqui acontece antes da compra. A necessidade ou o desejo é aquilo que eu preciso para resolver o meu problema ou para me trazer prazer, né? Expectativa é aquilo que eu espero ao adquirir ou procurar uma loja. Então, o que eu espero, por exemplo, ao ir na Riachuelo, a ir na Bemol, a ir na C&A, o que eu espero? Eu espero ter produto, eu espero ser bem atendido, eu tenho uma expectativa em relação àquilo, né? Eu tenho uma necessidade, eu identifiquei aonde pode ser resolvida a minha necessidade, e quando eu me dirijo àquele estabelecimento, eu gero uma expectativa em relação àquilo. Então, essa expectativa é em relação ao produto e em relação ao serviço, ok? E a percepção é como eu levo, né? Aquilo que eu levo de lá. Então, eu gerei uma expectativa e agora eu comparo a minha expectativa com a minha percepção. A percepção é o que de fato aconteceu e a expectativa é o que eu tinha antes de ir para lá. Então, nós temos aqui várias coisas, né? Necessidade que acontece antes da compra, expectativa e percepção que acontece durante e depois da compra. E aí a gente chega à seguinte conclusão, né? Como que se formam as expectativas? Por exemplo, quando eu vou adquirir alguma coisa, como que eu formo a minha expectativa? Primeiro, por causa das minhas experiências anteriores, né? Então, se eu fui, por exemplo, numa loja, fui bem atendido, evidentemente eu tenho uma experiência legal, né? Se eu fui mal atendido, eu já sei que as coisas ali não funcionam da forma como deveriam. Eu tenho as minhas necessidades, então as minhas necessidades formam as minhas expectativas. Também as informações que eu tenho da empresa, né? Então eu já olhei o catálogo, o site, enfim, eu pude obter o máximo de informações possíveis a respeito daquela empresa, se ela tinha o produto que eu quero, se ela tem o produto que eu quero, se ela tem um bom atendimento, se o sistema de entrega é legal, se existe garantias, enfim, eu formei um monte de expectativas em relação às informações dessa empresa. E as informações que outras pessoas me deram. Então, alguém me falou, olha, a loja tal tem um atendimento legal, a loja tal não tem um atendimento legal. Ou o que é pior do que isso é dizer assim, lá na empresa tem uma pessoa que atende bem e tem uma pessoa que não atende bem. E aí eu costumo dizer para as pessoas que a gente mede o grau de resistência de uma corrente pelo seu elo mais fraco, né? Então, se eu tenho numa empresa várias pessoas que atendem bem e eu tenho uma pessoa que atende mal, eles vão falar dessa pessoa que atende mal. Ou a expectativa da loja será formada em função dessa pessoa que atende mal. Então, o elo mais fraco é que dá realmente o tom, dá o sentido de todas as nossas expectativas. E as percepções, como que elas acontecem? Então, a percepção acontece por causa da relação do preço, né? Então, paguei um preço justo, quando eu comparei com o meu produto é um produto de qualidade, paguei um preço justo, tive um bom atendimento e, principalmente, eu tive uma experiência, né? Você vê que hoje em dia as pessoas estão falando muito na questão da experiência, né? De você provocar uma experiência. Quem assistiu aquele filme Antes de Partir, né? Ela tem o cara que usa aquele café lá, o Copicari, aquele café caríssimo, né? Que é daquele bichinho lá que come uma frutinha, depois faz um cocôzinho, né? E aquele café custa uma fortuna. E por que que eu vou tomar naquele café? Até no filme o cara, o Morgan Freeman, né, que é o pobre do filme, ele fala, por que que eu vou tomar esse café? Ah, porque isso aqui é uma experiência, né? Então, você vê, por exemplo, que as pessoas vão para uma cafeteria, ficam lá horas, né? Porque a questão não é o café, é a experiência que aquele momento lhe proporciona. As pessoas vão numa charutaria, por exemplo, né?
Ele poderia consumir esse charuto em qualquer lugar, mas ele vai para um local específico, porque ali tem um ambiente propício, né? Então, aquilo lhe proporciona uma experiência interessante. E é isso que a gente quer. Quando essas coisas acontecem, né, nós podemos dizer que nós geramos um encantamento no cliente. Ok, e onde está a qualidade, então? Então, a qualidade está exatamente aqui, ó. Quanto mais próximo a percepção for da expectativa, maior será a qualidade. Quanto mais perto o que eu levo está do que eu fui buscar, maior será a qualidade. Quanto mais distante estiver aquilo que eu levei daquilo que eu fui buscar, menor será a qualidade. Então, quanto maior for essa distância aqui, eu diria para vocês que a qualidade reside exatamente em juntar ou tentar juntar essas partes, né, para que o cliente levasse exatamente aquilo que veio buscar e muito mais do que isso, ele levasse uma experiência. Você vê que as empresas hoje estão trabalhando fortemente essa questão aí de não te proporcionar apenas a venda de um produto, mas eles querem te proporcionar uma experiência, que o uso desse produto te acrescente alguma coisa. A Colgate, por exemplo, agora está lançando aí, acho que é o primeiro tubo de creme dental totalmente reciclado, né? Hoje eu vi uma lata de leite da Nestlé que está escrito lá, usamos materiais reciclados. Então, por que isso? Para que o cliente tenha uma experiência de dizer assim, eu estou contribuindo com a melhoria da qualidade do meio ambiente, né? Eu não estou usando produtos que degradam, eu não estou jogando lixo nas ruas, eu não estou entupindo os bueiros, eu não estou proporcionando que as ruas alarguem, enfim, ele tem uma sensação de que ele está contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da localidade onde ele se insere. Então, essa experiência que a gente quer proporcionar ao cliente, mostrando que não estamos só vendendo um produto, mas a gente está vendendo uma experiência, de preferência que essa experiência seja memorável. Esse desenho, ele retrata bem isso, né? Ele mostra que quando a percepção é menor do que a expectativa, então ocorrem momentos trágicos. Eu posso me desentender com a pessoa. Eu já tive a oportunidade de presenciar experiências aqui em Porto Velho de voos que atrasam, de pessoas de overbooking, né, que não viajam. Aí o cliente pula o balcão, né? Já vi pessoas encostarem arma na cabeça do atendente. Por quê? Porque ele foi buscar uma coisa e não trouxe isso, né? A percepção foi menor do que a expectativa e pode acontecer qualquer coisa, né? Quando a percepção é igual à expectativa, não acontece nada, né? É o que eu chamo de normal. E se a gente for buscar a raiz da palavra normal, a gente vai chegar numa palavra muito pesada, que é medíocre, por incrível que pareça, né? Então, se eu digo assim, foi tudo normal, eu estou na média, então, a raiz dessa palavra, se vocês forem pesquisar mais a fundo, vão chegar à conclusão de que não passamos da mediocridade, digamos assim, né? Estamos fazendo aquilo que qualquer um faria, ok? Agora, quando eu proporciono ao meu cliente uma expectativa maior, aliás, uma percepção maior do que uma expectativa, aí eu tenho momentos mágicos, né? Então, quanto maior a percepção, maior a satisfação. E é isso que eu quero proporcionar aos meus clientes. Eu quero que eles tenham momentos mágicos, momentos encantados. Saio da minha empresa, do meu ambiente, simplesmente encantados, não só com o produto, mas principalmente com o atendimento, com as pessoas que lá estão e saiam de lá realmente falando bem, né, de terem sido bem atendidos, de que não esperavam por aquilo, ou seja, que eu surpreendi o cliente, acabei gerando um encantamento, e aí nós temos os chamados momentos mágicos, né? Bem, vamos abordar rapidamente, né, os motivos para um mau atendimento. Eu preciso entender qual é a razão, né?
quais são as causas, né? Porque o mau atendimento é uma consequência. Se você pegar lá na administração, né, o diagrama de Ishikawa, o diagrama de causa e efeito, ou espinha de peixe, como queiram chamar, a gente tem lá a relação de causa e efeito. Então, o efeito é o mau atendimento. Agora, eu preciso descobrir quais são as causas, o que gera o mau atendimento, né? Então, vamos falar um pouquinho com vocês sobre isso. Primeiro, eu diria que é o despreparo das pessoas para lidar com os clientes. Pessoas grosseiras, pessoas que não esperam ouvir o problema, né? Que já saem falando antes de ouvir, já querem justificar, né? E aí a gente tem uma questão interessante, que é assim, antes de ouvir, as pessoas já se justificam, né? Já querem encontrar uma razão pelo que aquilo aconteceu. Então, a gente precisa aprender a escutar, né? Escutar primeiro, ouvir, né? Um ouvido atento, um ouvido que realmente demonstra que você está atento ao problema, né? Não é a pessoa está falando e você está pensando em outra coisa, está demonstrando desinteresse. E outra coisa, pessoas que refletem a cultura da empresa. Eu costumo dizer assim, a empresa é o reflexo dos donos, né? Então, como que os donos tratam, por exemplo, seus colaboradores, como eles se tratam entre si, né? Se xingam, se agridem, né? E aí eu não posso querer que as pessoas que trabalhem comigo tenham atitudes diferentes. Então, as pessoas estão despreparadas para lidar com o cliente, porque não são só os colaboradores, mas todos os que ali estão, né, na empresa não estão preparados para lidar com pessoas. Então, quando nós não estamos preparados para lidar com pessoas, não acontecem momentos mágicos, acontecem momentos trágicos. Eu achei interessante essa placa colocada numa loja, né? Estamos contratando pessoas felizes. E até o tema felicidade hoje está sendo aí abordado em algumas faculdades, né? Em alguns cursos. Está sendo inserido a espiritualidade, a felicidade, né? Porque nós precisamos entender esse processo aí. Pessoas que estejam de bem com a vida, pessoas que estejam tranquilas, né? Suaves. Não vou dizer que não sejam pessoas que não têm problemas, porque todos nós temos problemas, mas não vamos transparecer, não vamos descontar no outro os nossos problemas, né? Pessoas que estejam realmente, pessoas que tenham resiliência, que saibam lidar não só com os seus problemas, e até a gente fala sobre isso, a questão da inteligência emocional, né? Que é muito mais importante do que a inteligência sinestésica matemática. A inteligência sinestésica matemática é a inteligência para se solucionar problemas complexos, especialmente problemas matemáticos. Mas a inteligência emocional, a inteligência social, é você saber conviver, lidar com as pessoas, viver passivamente. Isso é uma característica muito desejada nos dias de hoje, né? Então, estamos buscando pessoas que realmente possam saber lidar com outras pessoas. O segundo motivo é a falta de conhecimento, né, do produto ou serviço. E aí a gente pergunta sempre para o empreendedor, né, os seus colaboradores ou você mesmo, né, como empreendedor, está recebendo capacitação com regularidade? Por que eu falo em regularidade? Porque todos nós sabemos que a experiência mostra que uma capacitação, um treinamento, ele tem um prazo de validade. Basicamente, em 90 dias se volta ao estado inicial. Então, você pode, por exemplo, chamar um treinador lá de Harvard, né, de qualquer universidade aí, de Oxford, de onde você quiser, ou mandar o seu colaborador para um grande treinamento, para falar lá, você vai treinar lá com Oscar Motomura na Mauna Kea, vai ficar uma semana lá, recluso lá no sítio do Oscar Motomura, lá em Cotia, no estado de São Paulo, vai fazer um treinamento de alta performance. Beleza, o cara sai de lá bombando, turbinando, mas com pouco tempo ele retorna ao seu estado inicial. Então, o que é necessário? É necessário que você dê, a gente chama de pílulas, né? Doses homeopáticas
de capacitação e treinamento com regularidade. Então, isso precisa ser uma prática da empresa, que ela adote o processo de treinar as pessoas, não só os colaboradores, mas também os gestores, com regularidade, porque cai facilmente no esquecimento. A outra pergunta é: existem pessoas dispostas a tirar dúvidas dos colaboradores? Então, por exemplo, o colaborador chega na empresa, ele não vai aprender tudo, né? Ele sempre terá alguma dúvida. E quando ele tem essa dúvida, será que existem pessoas que estão dispostas a ensinar-lhe da forma adequada, com paciência? Geralmente a pessoa diz assim: eu já falei sobre isso com você, você já sabe, por que você está perguntando isso para mim novamente? Né? E é interessante nós entendermos que se a pessoa está perguntando novamente é porque ela não entendeu. Agora, assim, a gente precisa também saber, o processo de comunicação, ele tem aquele negócio lá, o emissor, o receptor, no meio tem o ruído, né? Então, aquilo que eu achei que a pessoa entendeu, talvez ela não tenha entendido. Aí vem a questão do feedback, né? Quando você fala com alguém alguma coisa, é bom pedir para a pessoa repetir, né? Então, você entendeu o que eu disse? Você poderia repetir? Né? Aí você se certifica de que a pessoa realmente entendeu exatamente aquilo que você falou. Então, essa questão da falta de conhecimento do produto ou do serviço. A outra questão é a demora no atendimento. A gente odeia essa expressão aí, aguarde um minutinho, né? E esse minutinho, ele se estende, às vezes, por longos minutos. Então, assim, se nós falarmos para a pessoa que é um minutinho, não esqueça que um minutinho é 60 segundos. Não existe um minutinho e não existe um minutão. Um minuto é 60 segundos. Então, se nós falarmos isso para a pessoa, temos que cumprir aquilo. Ou então não dê um prazo específico. Aguarde um momento que iremos atendê-lo, né? Você vê que alguns, por exemplo, a Caixa Econômica, o Correio, né, diz que o tempo máximo de atendimento, mas isso não é cumprido, né? Então, assim, a gente nem gera expectativa em relação a isso. Só que como nós somos reféns, né, não temos outra alternativa, você aceita, vai fazer o quê? Né? Você vai no Correio, é um monopólio, não tem outra alternativa, eu sou refém daquilo. Então, tanto faz o cara dizer para mim que vai ser 1 minuto ou 1 hora, eu sou refém, eu tenho que aguardar, né? Mas isso é extremamente irritante, né? Longas filas, com poucos atendentes. Você vê, por exemplo, lá na Caixa Econômica, né? Agora, o pessoal recebendo aí o auxílio, e as pessoas ficam lá, né? Às vezes anoitecem lá para poder pegar um lugar na fila, enfim. Essa demora no atendimento é uma coisa que cria problemas, né? Não resolveu o problema, fica aquele jogo de empurra, né? Não é comigo, fulano, resolve. Ei, não é você? Você pode ajudar? Então fica aquela questão, né? Eu coloquei aqui um exemplo que eu passei recentemente, eu não vou citar o nome da empresa, porque é falta de ética, né? Mas o que aconteceu? Nós vínhamos numa viagem e quando chegou em certo local, o ar-condicionado do ônibus pifou. Evidentemente, no meio do caminho não tem o que fazer, mas quando chegamos numa cidade, eu fui conversar com o motorista, né? Falei assim: o que o senhor vai fazer? O senhor vai trocar de ônibus? O senhor vai nos colocar em outro ônibus? Esse ônibus tem conserto? Ele disse: isso não é problema meu. Então, assim, como que uma pessoa que está conduzindo um veículo, né? Sabendo que tem lá dentro mais de 50 pessoas, e ele não sabe como tratar daquilo. É problema dele, sim. Ou será que disseram para ele que o problema dele era simplesmente pegar o veículo do ponto A e levar para o ponto B? E não importa o que as pessoas lá dentro tenham de problemas, ele simplesmente tem que levar o veículo em segurança. Então, são questões que às vezes nos irritam, porque quem é que vai resolver o problema? Quem é que vai pelo menos dar uma solução, né? Então, aí eu tive que ir pegar um outro ônibus, eu mesmo tomei essa iniciativa, né? Tinha um outro ônibus parado, eu perguntei para onde ia para o mesmo local que eu ia, eu simplesmente entrei no ônibus e vim, e os outros passageiros
ficaram para trás, eu nem sei o que aconteceu, né? Então, a gente se irrita, às vezes, com isso, porque as pessoas não resolvem o problema. Um outro motivo para o mau atendimento é você sobrecarregar o time, né? Os processos são mal desenhados, as coisas não fluem como deveriam, não se tem um mapeamento de processos, um faz de um jeito, outro faz de outro, não existe um padrão de atendimento, não existe nada escrito, né? Na ISO, a gente tem os procedimentos operacionais padrão, ou as instruções de execução, né? As instruções de trabalho, enfim. Os processos são padronizados, justamente para que a coisa seja feita sempre da mesma forma, independente de quem o faça, irá fazê-lo sempre da mesma forma, né? Então, mapear e revisar os processos para que o seu time não fique sobrecarregado. Não entender os seus clientes. E eu gosto muito de citar as palavras do Rolim Amaro, você sabe que foi presidente da TAM, né? E o presidente da TAM ele falava assim: eu me preocupo com clientes que não reclamam, porque clientes que reclamam estão dizendo assim para mim: beleza, nós temos um problema, mas vamos resolver, eu continuo como cliente seu. E ele falava: cliente que não reclama, eu me preocupo porque ele vai embora e eu nem sei o motivo pelo qual ele foi embora. Quando o cliente reclama, ele está dizendo assim para você: olha, existe um problema, vamos resolver? Então, ele está te dando uma consultoria grátis. E a gente não entende dessa forma, né? A gente não entende dessa forma, entende que o cliente é chato, entende que o cliente é reclamão, mas às vezes o que ele está pedindo é o que muitas pessoas pedem, só que não sabem falar da forma correta. Então, aqui ele está falando, ele fala através de um formulário, né? Ele coloca lá na caixa de sugestões. Então, nós devemos ouvir, sim, esse cliente. Nós devemos dar atenção, porque esse cliente está nos dando uma consultoria grátis e a gente pode melhorar processos à base do que os clientes nos dizem. A outra coisa que gera um mau atendimento é você não cumprir promessas ou prometer aquilo que não pode cumprir, né? Eu ouvi recentemente de um empresário essa expressão do jeito que está aí. Ele disse assim: se eu disser a verdade, o cliente não fecha comigo. Então, vivia de promessas, vivia de mentiras, né? Agora, eu fiquei aqui a me perguntar, será que o cliente não descobre? Será que o cliente não sabe que ele está enganando, que ele está mentindo? Se você faz uma promessa de prazo e não cumpre, você mentiu para o cliente, você enganou o cliente. Se você disse que ia colocar um material de qualidade A e colocou de qualidade B, você também está enganando o cliente. Então, não dá para fazer promessas que não sejam cumpridas, né? Porque a gente precisa ser fiel àquilo que disse, né? Prometer e cumprir do jeito que foi dito, fazer exatamente aquilo, de preferência, oferecer até algo mais para gerar o encantamento. E, finalmente, deixar o cliente ir embora com uma má impressão. Houve um problema? Aconteceu alguma coisa? Tente conversar, né? Se for alguém que está fazendo lá uma confusão, chama para um canto, né? Por favor, o senhor poderia vir, a senhora poderia vir aqui para a gente conversar? Vamos resolver o seu problema. Eu quero entender o que está acontecendo. A senhora poderia vir aqui, por favor? Então, tira da multidão, desloca da multidão, leva para um cantinho para ouvir essas pessoas. Porque acontece o seguinte, olha só, pessoal, clientes satisfeitos, você sabe que falam para pouca gente, né? Mas clientes insatisfeitos falam para muita gente. Imagina hoje com rede social, você publica para o mundo, né? E essa outra pessoa pega aquilo e replica, né? Ele expande de uma proporção aí exponencial. E as pessoas vão... Olha o que está acontecendo aí com esse caso do Carrefour, né? O mundo inteiro ficou sabendo disso, o mundo inteiro. Então, não é uma coisa que ficou lá guardada, lá em Porto Alegre, mas é uma coisa que tomou proporções mundiais. E como é uma empresa que está no mundo todo, basicamente, então arranhou a imagem daquela empresa. Uma coisa que aconteceu por pessoas despreparadas, né? Até a própria empresa disse: vamos fechar para dar treinamento, né? Bom, de certa forma, ela disse assim: as nossas pessoas não estavam preparadas.
ou não estão preparadas? Quer dizer, será que precisa acontecer alguma coisa daquela natureza? Precisa acontecer uma tragédia para que a gente entenda que precisa dar capacitação e treinamento e reciclagem para os colaboradores? Então, algo a se pensar, né? E aí eu proponho a vocês a solução, né, de tudo isso que nós falamos até agora. Um bom processo seletivo, certo? Contrate pessoas por competência e não por afinidade. Vejo muitas pessoas, é meu parente, eu contratei porque estava necessitado. Gente, contrate por competência. Um bom processo seletivo. Seja bastante criterioso na seleção das pessoas. Certifique-se de que está contratando a pessoa certa, de que para o atendimento aquela pessoa gosta, principalmente é uma pessoa que gosta de pessoas, uma pessoa que gosta de lidar com pessoas. Não vou dizer para você que seja errado não gostar de pessoa. Tem gente que não gosta de gente. Tudo bem, mas essa pessoa não vai trabalhar comigo porque eu preciso de pessoas que gostem de pessoas, né? E gostar de pessoas é um pré-requisito para o bom atendimento. E o segundo é a capacitação e treinamento constantes. Então, sempre, né? Às vezes a pessoa, nossa, mas você está falando de novo da mesma coisa. Sim, né? Porque a repetição é a mãe da retenção, né? É uma frase que diz isso, a repetição é a mãe da retenção. Quando eu repito, eu faço com que as ondas cerebrais processem e aquilo acaba realmente fazendo com que se torne algo parte de mim. E aqui eu trago algumas reflexões, né? Já estamos partindo aí para finalmente da nossa apresentação. A pergunta é essa: você seria seu próprio cliente? Então pergunte-se, né? Eu estou satisfeito com o atendimento que eu dou? Será que eu seria meu cliente? Eu sairia satisfeito com o meu atendimento? Né? Como diz um livro sobre prestação de serviço, seria a forma que você atenderia a sua mãe, por exemplo? Então, o autor pergunta isso. Como você atenderia a sua mãe? Como você atenderia a si próprio? Né? A forma como você está atendendo lhe satisfaz? Então, faça exatamente como você gostaria que fosse feito. E aqui eu trago o exemplo desses dois caras, né? O Walter Elias Disney, conhecido popularmente como Walt Disney, e o Roy, né, o irmão dele, que fundaram esse império, né, a Disney, que todos nós sabemos, o negócio da Disney é fazer show, mas não são voltados para um show comum, não é um showzinho, né? O negócio da Disney é a magia, tanto que se fala mundo mágico de Walt Disney. Então, se nós queremos aprender sobre atendimento, se nós queremos conhecer o que é realmente o encantamento, precisamos conhecer um pouco do que o Walt Disney, da filosofia do Walt Disney e do que a Disneylândia faz até hoje, né? Tanto que as pessoas voltam de lá encantadas, não é com os brinquedos, não é com as atrações, mas sim com o atendimento que receberam. E por que isso acontece? Porque eles tratam o cliente como prioridade, né? Eles têm algumas premissas básicas. Na realidade, eles nem chamam de clientes, eles chamam de convidados. Você é nosso convidado. E aí a gente fica imaginando, quando eu recebo alguém na minha casa, como que eu trato essa pessoa, né? Então, se essa pessoa foi minha convidada, veio na minha casa, como ela é recepcionada? Então, é assim que os colaboradores, né? Na realidade, eles são chamados de atores, né? Da Disney, aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão no palco e aqueles que estão nos bastidores, mas todos eles são chamados de atores. Isso proporciona um atendimento de excelência, mesmo se você estiver numa fila quilométrica aguardando para fazer uso de um brinquedo, eles proporcionam alguma forma de diversão, né? A pessoas, a atrações mágicas, para que aquele tempo pareça um tempo curto e passe rapidamente. E, principalmente, gerar o encantamento nos clientes. E é exatamente isso, né? Uma empresa de pessoas para pessoas. Então, eles buscam, né, na seleção, depois vai para a Universidade Disney, onde eles passam um tempo, um período treinando, começam
desde o conhecimento da filosofia do Walt Disney, como que ele concebeu o parque, o que estava na mente dele e como isso deve ser mantido e multiplicado, né? Então, todo esse processo interessante que as pessoas passam, né? Então, como diz aqui no nosso slide, o desafio está em inovar, não só no produto ou serviço, mas na experiência. Então, eles estão sempre inovando na experiência, buscando sempre proporcionar a experiência, e todos os que foram à Disney querem voltar à Disney. Todos, adultos ou crianças, todos os que lá estiveram querem retornar porque sabem que encontrarão uma nova experiência, uma outra experiência inesquecível, igual foi a primeira. E aí eu pergunto a você, né, sendo um empreendedor, sendo um empresário, sendo um futuro operador da justiça, né, um futuro advogado, que emoção você provoca no seu cliente, né? Então, é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre, sempre estar se questionando que tipo de emoção eu provoco nos meus clientes, como eles se sentem, né? Em qualquer tipo de atividade que eu realizo, em qualquer tipo de atendimento que eu realizo. Nós sabemos que todos nós trabalhamos com marketing, vendemos a nossa imagem, vendemos a nossa credibilidade, vendemos o nosso serviço, vendemos a nossa confiança, vendemos a solução dos problemas, né? Conforme o Rangel falou, as pessoas estão precisando de soluções e nós entramos com a solução desses problemas, especialmente os operadores do direito aí, que são pessoas especialmente voltadas para resolver problemas, né? E a gente realmente precisa dessas ajudas, né? Que são indispensáveis nos momentos mais difíceis. Então, constantes reflexões que nós temos que fazer todos os dias. O que os clientes querem? Estamos fazendo o que eles querem? Será que tem outras empresas fazendo melhor? Se existem outras empresas fazendo melhor, vamos fazer o benchmark, né? Vamos olhar para essas empresas e ver o que nós podemos fazer, não para fazer igual ao que eles fazem, mas para fazer melhor do que eles fazem, para estar um passo à frente, para que a gente possa realmente inovar. E aí essas outras perguntas, como podemos melhorar, como podemos deixar o nosso cliente satisfeito, a forma que trabalhamos, né? A nossa equipe está alinhada, está afinada. Existem pessoas que precisam de ajuda adicional, né? Precisam de orientação, precisam de capacitação, precisam de treinamento, às vezes, né? Porque a capacitação é diferente do treinamento. Treinamento é executando, né? Igual o jogador que treina pênalti, ele não fica lendo o livro de como bater pênalti, ele precisa realmente fazer, executar aquela tarefa. E aí, como conclusão, né, finalizando aí bem no horário, conforme combinado aí com o meu amigo Elcio, né, faltam 2 minutos, finalizando com essa expressão aí, né, todos nós precisamos realmente mudar, e a mudança, às vezes, ela é difícil no começo, né? Então, aqui a gente tem essa transformação aí do casulo em borboleta, a gente sabe que no começo ela é difícil, depois no meio ali você não sabe exatamente o que vai acontecer, fica confusa, né? E depois no final se transforma em algo lindo, em algo encantador, em algo maravilhoso. E é isso que nós queremos fazer, né? Mudar para melhorar, mudar para aprimorar, mudar para satisfazer o nosso cliente, para reter o nosso cliente, para que ele continue encantado com o nosso serviço, para que ele volte, para que ele nos recomende, para que as suas necessidades, as suas expectativas, os seus desejos sejam realmente satisfeitos. E esse é nosso papel como prestador de serviço, né? Então, dentro do horário previsto, exatamente conforme combinado, né? Eu queria agradecer a vocês que estão aí assistindo. Espero que tenha atendido às suas expectativas, né? Preparei com carinho e estou aqui à disposição, caso queiram fazer alguma pergunta, alguma observação, tirar alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Bom, primeiro, quero fazer já uma consideração. Seu protesto é absurdamente improcedente, né? Fica registrado aqui que a banca desconsiderou. Desconsiderou. Não faz jus, não faz sentido.
você fecha de fato com chave de ouro. Havia uma expectativa, mas eu vou dizer para você, superou em muito a expectativa. Eu que já tenho assim, imagine, eu que já tinha uma boa visão do seu trabalho, fiquei realmente encantado. É um material Obrigado. para ver e rever, para repensar, né? Para repetir, para fazer a repensão aí. Ok. É Eu fantástico. vou deixar esse material disponível em PDF, depois eu posso lhe encaminhar, se Perfeito, você quiser perfeito, perfeito. mandar para os seus colegas, ele está Legal, disponível, tá? legal. Quero sim, e desde já agradeço. E eu queria fazer já uma provocação aqui. Primeiro, eu vou rapidamente Pois não. contar uma experiência. Às vezes, à tardezinha, no meio da tarde, é onde eu encontrei o Rangel hoje. Eu tenho um lugar que eu gosto de tomar um cappuccino. Não vou dizer por uma questão de ética também, mas eu falo que é o tipo de alimento que alimenta mais a alma do que o corpo. É uma xícara pequena, mas sempre foi muito bem carinhosamente preparado. As atendentes eram muito simpáticas, tal, e faziam um cappuccino que eu rotineiramente ia fazer isso. Por conta da pandemia, isso foi retirado de mim. Então, você imagina o nível da expectativa de poder voltar a fazer isso. E essa semana eu fiz isso. E sabe aquele do igual, do igual para o menor até, Normal. sabe? Não tinha nada que eu pudesse dizer assim que foi assim errado. Aí eu comecei a imaginar, vendo a sua palestra, agora eu entendi que é possível, aí vem a pergunta, aí vem a provocação, para que os empresários estejam atentos a isso. É possível que nesse retorno pós-pandemia as expectativas estejam impulsionadas? Vai haver uma inflação de expectativas, até mesmo daqueles clientes rotineiros? Você tem essa percepção também ou é algo... Eu tenho a percepção de que a expectativa vai cair, tá? Porque, assim, o que aconteceu? A gente ficou tanto tempo recluso, né? Eu não gosto da expressão distanciamento social, não gosto, acho que a gente está em distanciamento físico, não distanciamento social, né? Então, eu bani essa palavra distanciamento social, ela para mim não existe. Nós estamos distanciados fisicamente, mas não estamos distanciados socialmente. Eu penso que nós vamos, de início, a nossa expectativa ela vai cair um pouco, porque a gente está tão acostumado com a reclusão, vamos chamar, né, de nós estarmos recebendo serviço por delivery, e aí eu falo até da contratação de serviço, de prestadores de serviço, né, porque mesmo quando a pessoa vai fazer uma entrega, eu imagino que esse entregador ele esteja preparado para fazer isso, porque eu não vou contratar qualquer empresa, né? Eu preciso saber se essa empresa, se essa pessoa que está fazendo a entrega, porque ela está representando a empresa naquele momento, não importa se ela é terceirizada ou não, ela está representando a empresa, então ela precisa estar preparada para dar um bom atendimento, para gerar um encantamento no cliente, né? Porque aí me induz a comprar novamente. Então, a minha percepção é de que eu já estive em alguns, já fui em alguns restaurantes, né? E eu já não fui com muita expectativa, porque na minha cabeça está assim, nossa, o pessoal ficou tanto tempo parado que agora eles vão ter que aprender novamente o que é o atendimento. Então, eu imagino que vai levar um tempo para que a gente consiga ajustar isso daí, né? Então, quando retornar às atividades, ou quando as empresas estiverem retornando às suas atividades, elas precisam pensar em capacitação e treinamento para os seus colaboradores, porque eles perderam, né? Eu estou falando isso porque eu jogo tênis e quando eu voltei a jogar tênis, eu estava totalmente despreparado, né? Então, eu estou levando um tempo aí para me ajustar novamente ao tamanho da quadra, velocidade da bola, enfim, No né? futebol Então, a usa muito gente, a expressão, o time da bola, né? me, Você tem o time da mesma, bola. mesma coisa, né? Então, eu entendo que as empresas vão ter que fazer esse trabalho aí de... Oi. Uma travada aqui, não sei se sou eu.
Alô? pessoas, né, na quantidade certa para o atendimento. Então, tem uma série de fatores, mas isso a gente tem que ter essa percepção anterior, né, de que isso pode acontecer. Mas eu creio que daqui a um tempo a gente volte novamente. Agora sim, atendimento é capacitação constante, né? Não importa se nós estamos em pandemia, se não estamos em pandemia, eu preciso dar treinamento, capacitação constante, eu preciso ter critérios na seleção das pessoas que vão trabalhar comigo, elas precisam estar alinhadas à minha cultura organizacional, à minha visão, né, ao meu negócio, ao meu propósito. Então, tudo isso aí envolve, quando você seleciona a pessoa, você tem que ter uma certa preocupação. Hoje, por exemplo, eu participei de uma entrevista de seleção e perguntei para a moça, me fale um pouco da sua vida, da sua rotina, como é que você faz e tal, né? Aí talvez a pessoa fale, pô, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Tem a ver porque eu quero saber como é que a pessoa, o que ela faz no seu dia a dia, como são as suas atividades, né? Aí uma outra pergunta, o que te irrita, o que te deixa alegre, enfim, são várias coisas assim que a gente vai... dá para saber isso na entrevista? Não, vai acontecer no dia a dia, justamente por isso que tem um período de experiência, né? Se não serve, até eu achar a pessoa adequada que está alinhada aos meus objetivos e aos meus propósitos. Essa é a minha visão, um pouco pragmática, mas é isso. Mas existem áreas em que a pessoa precisa ser absurdamente concentrada, nada de expansiva, ela precisa de concentração, precisa, quer dizer, então encaixa naquela área, né? Não na área sensível de contato com o cliente, né? Nesse caso, fundamental. Mas, Cláudio, eu agradeço de coração mesmo, sua pronta disposição de nos atender. Esse material vai ficar gravado, já será disponível, até amanhã já vai estar no ar, disponível aí, a gente vai divulgar esse canal o máximo possível que a gente puder atender aí a nossa rede de contatos. Então, mais uma vez... Não tem ninguém aí que queira fazer perguntas? Nossos se tiver, está aberto o espaço. Tivemos aqui um elogio no chat. Só agradecendo. O pessoal está agradecendo. Deixa eu só terminar aqui a compartilhamento. Okay. Vamos ver aqui. A outra coisa que eu fiquei pensando foi aquela que você trouxe de um evento que foi local, com repercussão global. Né? Tá certo que a empresa é uma empresa multinacional, né? E aí é uma pergunta, então. Micro e pequenas empresas, dá para desenvolver porque imagina assim, com as redes sociais hoje, uma experiência ruim de um cliente pode cancelar, na linguagem dos jovens de hoje, pode cancelar uma empresa. Né? Você não tem como medir mais. Antigamente se falava em 7, você elogia para 3, 4 e reclama para 10. Reclama para 20. Hoje você reclama para milhões em segundos. Né? De repente você não tem ideia de que um vídeo pode viralizar com a sua marca e acabar com a sua empresa. Como que uma micro e pequena empresa, dá para fazer isso? Dá para se preparar para ter um tipo... Porque dá para ver que o Carrefour está usando todo o material de contingência do evento. Né? Tudo que eles estão... Até o CEO deles na França eu nunca tinha visto o CEO dos caras. Aparece na televisão. Então, quer dizer, eles estão realmente levando a sério e a coisa é grave. Né? Mas uma micro e pequena empresa, como é que ele se prepara, Cláudio? Em 2, 3 minutos, como é que você consegue resolver? Então, eu comparo assim, ó. Eu comparo uma microempresa com um cardume de sardinhas e uma grande empresa com uma baleia azul, né? A baleia azul leva 45 minutos para fazer uma volta e o cardume leva segundos, né? Fração de segundos. Então, a microempresa, ela leva muita vantagem pela rapidez, pela mobilidade que ela tem de ação. Ela toma uma ação imediata. Uma grande empresa tem que passar por vários níveis hierárquicos e tal, e uma ação, às vezes, demora. Então, a vantagem da microempresa é a mobilidade, é a rapidez com que ela pode tomar as decisões, porque está ali, é o dono.
ele fala, a partir de agora é isso, é isso. Então, tem muito mais rapidez, muito mais facilidade de se ajustar do que uma grande empresa. O que precisa eu chamaria, quando o Ike Batista quebrou, né? O pessoal falou assim, ele tem arrogância empresarial, né? Então, um dos motivos dele ter falido, que nós chamamos de arrogância empresarial. Então, tem que deixar de ser arrogante, né? E parar de pensar, não, tá bom, eu estou prestando um excelente atendimento. Acho que a gente tem que estar sempre pensando, eu estou bom, mas eu posso melhorar. Eu estou no 7, mas eu quero chegar no 10, né? Eu sou bom, mas eu quero chegar na excelência. E a excelência é um horizonte, eu nunca atinjo a excelência. Quando eu estou chegando perto dele, ele se desloca, quer dizer, não é? Então, a excelência é o horizonte, e eu tenho que estar sempre buscando, sempre inovando, sempre procurando fazer alguma coisa para encantar o cliente. E como aí entra a parte que o Rangel falou um pouco da inovação, né? De buscar inovar em termos de acolhimento, de receptividade, de fazer com que a pessoa se sinta bem naquele ambiente. E eu acho que, nesse aspecto, a microempresa leva uma baita de uma vantagem em relação à grande, porque ele lida diretamente com o cliente, às vezes o dono fala diretamente com o cliente, e isso é fundamental para a fidelização do cliente. Você acabou de me dar uma ideia aí de uma consultoria jurídica de gestão de crises aí, sabe? Né? No momento de crise, Legal. o que dá para fazer, né? Legal. Tem hora que o micro pequeno vai ficar assim, eu posso fazer isso, eu vou na casa do cara, não vou, quer dizer, até onde eu posso ir, até onde eu não posso, dá um amparo legal para gestão de crises aí. Cláudio, Beleza. Obrigado. Sucesso para você, sucesso, desejar sucesso para você é redundância, mas a gente vai continuar desejando, já que o horizonte Muito sempre está adiante. Então, mais sucesso para você, que mais pessoas tenham a oportunidade de te ouvir, porque é um prazer te ouvir. Um grande abraço, ilustre. Obrigado. Agradeço a todo mundo. A gente encerra com isso, então, o nosso ciclo de palestras. E fica aí, então, a gratidão a todos que estiveram envolvidos para que esse trabalho pudesse estar no ar, né? Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado aí, Amanda, que falou que a palestra foi produtiva, a Graciana e a você, Elcio, pelo convite. Estou sempre à sua disposição, sempre que precisar, ou virtualmente ou presencialmente, estou sempre disponível, tá, ok? Grande abraço. Sempre estaremos juntos. Um abraço a todos, gente. Tudo de bom. Obrigado, tá? Valeu. Tchau.